Você que está acompanhando aqui o Jornal Nova Brasil, nós temos aqui uma informação bastante relevante do setor de saúde, dando conta de que tratamento inédito para doença cardíaca comum em idosos com mais de 70 anos. Ah, já sei, você tem mais de 70 anos, então por isso que você botou essa pauta aí. De fato, de certa forma sim, tem 78. Mas aí nós pedimos a gentileza, Dr. Mohamed Said Gandour, que é cardiologista da Beneficência Portuguesa aqui em São Paulo. Doutor Gandour, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Muito bom dia, eu que agradeço a oportunidade, agradeço o convite e obrigado também aos ouvintes. E realmente hoje nós vamos falar de um tema que é muito relevante, que tem sido cada vez mais trazido aí em evidência, que é o problema da válvula tricúspide. Bom, primeira pergunta de leigo, doutor Gandour. O que é essa válvula? Nós temos no coração 4 válvulas. São 2 do lado esquerdo e 2 do lado direito. A válvula tricúspide ela é uma válvula que ela faz a admissão de sangue do átrio direito, que é uma das cavidades do coração, é onde o sangue chega, e depois ele é transferido para o ventrículo direito para poder ir para o pulmão, ser oxigenado. Então, ela é uma válvula bastante importante aí na regulação de fluxo sanguíneo cardíaco. Doutor Gandour, é possível que a pessoa idosa, ou algumas pessoas idosas, tenham uma calcificação dessa válvula? Sim, as nossas válvulas, com o passar dos anos, elas têm uma tendência à calcificação. A válvula tricúspide, ela acaba calcificando um pouco menos do que a válvula mitral ou a válvula aórtica, mas com o passar dos anos, ela também sofre um processo de degeneração. Então, ela vai ficando descompensada, desadaptada, pode começar a evoluir com insuficiência. Isso a gente vê cada vez mais frequente. Há um tempo atrás a gente não dava tanta atenção para ela, nós achávamos que isso era um achado benigno. Quando você pegava um paciente que tinha insuficiência tricúspide, muitas vezes você falava, não, isso não é nada, essa é uma válvula secundária. Então acabava passando e a gente deixava de lado, talvez por falta mesmo de grandes estudos, por falta de conhecimento clínico nessa área. Doutor Gandour, e nesse momento em que isso foi detectado, qual foi a primeira terapia? Foi a troca de uma válvula por outra? Inicialmente, sim. Esses casos, quando eram detectados, eles iam para a cirurgia, muitas vezes. Raramente se operava só a válvula tricúspide, só em algumas situações bem pontuais, que são pacientes com malformações já congênitas, então esses pacientes eram mais submetidos realmente ao tratamento, mas os pacientes com insuficiência tricúspide, que evoluem com mais idade, de causa que a gente chama de secundária, que é por dilatação da cavidade do coração, levando essa insuficiência tricúspide, muitas vezes eles não eram operados. Então a gente tem uma média aí, de estudo que mostra que 1.600.000 americanos, por exemplo, sofrem com a insuficiência tricúspide de um grau considerado importante ou moderado. Só que só 0,5% que vai ser submetido a algum tratamento, seja ele algum reparo cirúrgico, algum reparo por catéter. Então isso é muito pouco. Isso é muito pouco. E a cirurgia convencional, que é a cirurgia de peito aberto, ainda é uma cirurgia que, para a válvula tricúspide, tem uma mortalidade alta. Então, ainda temos uma mortalidade aí entre 8% e 10%. E isso mudou pouco nas décadas que se passaram. Então, por isso que a importância de surgir um tratamento novo para essa doença. Agora, doutor Gandour, quer dizer, com esse novo tratamento não há necessidade de abrir o peito do paciente? Com esses tratamentos novos via catéter, não tem essa necessidade. Muitas vezes, como que é feito? É feito um furo ali, uma punção na virilha do paciente, ou aqui no pescoço mesmo, na jugular, e com isso a gente leva, através de um catéter, essa válvula fechada, e quando ela está bem posicionada, consegue implantar e ela já começa a funcionar de imediato. Extraordinário. O que não é brincadeira, né? Você ter uma cirurgia dessa e abrir o peito. Olha, passei por uma mamária, eu sei mais ou menos o que é isso. Então sabe como que é a recuperação. Realmente, a recuperação da esternotomia, que é aquele corte aqui que faz no meio, quando é a cirurgia de peito aberto, a gente sabe que é mais difícil, é um procedimento que o pós-operatório é mais doloroso, então requer mais tempo de recuperação. Esses casos que são possíveis de serem tratados via catéter, tem uma recuperação que costuma ser bem mais rápida. Hoje a gente vê paciente que muitas vezes faz o procedimento por catéter num dia, 1 ou 2 dias depois ele já está em casa.
Então, a recuperação é mais acelerada. Doutor Gandur, quer dizer, além, logicamente, da questão central, que é a recuperação da pessoa, o custo é muito menor, né? Quando a gente pensa no custo imediato do procedimento, esses dispositivos ainda são caros, porque são tecnologias novas, que é muito trabalho de pesquisa, muito investimento da indústria. Mas quando você começa a fazer uma custo-efetividade e começa a ver quanto tempo um paciente que opera convencional ou não é operado vai ficar internado versus o paciente que recebe o tratamento percutâneo, a gente começa a ver que realmente isso vai trazer uma economia. Pode não ser uma economia naquela conta imediata, que muitas vezes o auditor olha ali e fala, poxa, esse procedimento é muito caro. Mas quando você pensa que esse paciente vai ter uma alta mais precoce, ele vai reinternar menos, então vai ter menos descompensações cardíacas, isso realmente traz um benefício grande para não só para o paciente, mas para toda a sociedade em questão de custos. Doutor Gandur, essa terapia, ela existe no Brasil? Ela está à disposição das pessoas no Brasil? Está à disposição. Hoje nós temos 2 tipos de terapia disponível no Brasil para tratamento por catéter. Esse tratamento ortotópico, o que é ortotópico? É um nome difícil. É o tratamento quando você implanta a válvula tricúspide realmente onde estava a outra. Então você vai colocar uma dentro da outra. Esse tratamento foi feito inicialmente um caso no Brasil, tem programado para outros serem feitos. Ele ainda precisa de aprovação caso a caso na Anvisa, então é o que a gente chama de uso compassivo. O paciente precisa do tratamento, a gente manda a descrição para a Anvisa e eles vão analisar caso a caso se tem indicação ou não do tratamento. E nós temos um outro tipo de prótese, que é o tratamento heterotópico. Então, quando a gente chega no coração, nós temos as 2 cavas, que são as 2 veias que levam o sangue da parte de cima e de baixo do organismo para dentro do coração. E nesse caso, o que a gente faz? Nós conseguimos implantar 2 próteses, uma na cava superior e uma na cava inferior, e fazer uma barreira ali, como se fossem 2 registros regulando o fluxo de sangue. Esse tratamento, sim, já está disponível no Brasil, já é aprovado pela Anvisa. Então, já temos aí mais de 100 implantes realizados aqui em território nacional, mas eu vejo assim como sempre uma oportunidade, é um campo que ainda tem muita tecnologia chegando. Fora, nós temos outras tecnologias já disponíveis, como clipes, alguns dispositivos que reduzem o tamanho ali de onde fica a válvula tricúspide para melhorar o fluxo, mas o princípio de todos acaba sendo o mesmo, que é reduzir esse grau de volta de sangue para onde não deveria. Perfeito. Doutor Gandur, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Eu que agradeço o convite, muito obrigado, um grande dia aí para todos. Muito obrigado. Doutor Mohamed Said Gandur, conversando conosco, ele que é médico do Beneficência Portuguesa. Interessantíssimo tudo isso que ele falou, de uma maneira simples, fácil, didática, né? Para que a gente, que é leigo, possamos entender. Continuamos aqui com as notícias do jornal Nova Brasil.